Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61, pelo site Expresso 61. E eu recebo aqui hoje a Carmela Gruni. Carmela Gruni é advogada, ela é jornalista também. Vou ler aqui o currículo dela e depois gostaria que ela também acrescentasse um pouco, porque ela tem uma vasta, ela atua em várias frentes, né, de luta. Ela é editora do jornal Estado de Direito, jornal Estado de Direito, que publica a coluna do professor José Geraldo de Souza Júnior, coluna Lido para Você, em que ele faz resenhas de livros, de artigos, enfim, de várias publicações que tratam da questão do direito, especialmente de livros. A Carmela, ela dirige um projeto muito interessante chamado Projeto Direito no Cárcere, que tem uma ampla agenda sociocultural com presidiários em Porto Alegre, a cidade em que ela reside, no Rio Grande do Sul. Ela é representante também do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, fundado em 1843. Ela vai falar um pouquinho também sobre o IAB. Ela é advogada trabalhista e advoga para os petroleiros, e atualmente ela está disputando uma vaga, né, de advogada no Conselho Nacional de Justiça e no CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu vou agregar aqui com a Carmela, já que ela está nessa frente também de luta, agregar com ela dois pontos que eu gostaria de agregar nessa pauta, que é a questão da Petrobras, já que ela advoga para os petroleiros, e a questão da PEC, que muda a composição do Conselho Nacional de Justiça, o CNMP. Como está você, Carmela? Tudo bem? Muito boa noite, João. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui contigo e com todos os espectadores aqui do programa. Muito bom. Eu que agradeço você encontrar um tempinho na sua agenda aí, né? Mulher, mãe, né? Trabalhadora, que a correria tanto, mas eu agradeço você ter encontrado esse tempinho na sua agenda para nos atender. Pedir desculpa para o Manuel, que a mãe dele não pôde atendê-lo, para nos atender aqui, que é o filho dela, muito lindo. E, Carmela, eu queria iniciar com você falando para a gente, primeiro, sobre o jornal Estado de Direito. Eu acompanho o seu jornal há pelo menos uns 3 anos. Foi me apresentado pelo professor José Geraldo de Souza Júnior, a partir do momento que a gente começou, em outras publicações que eu trabalhei, a gente começou a fazer as entrevistas com os integrantes do grupo de estudos do direito achado na rua, que ele coordena. E esse trabalho do jornal Estado de Direito é um trabalho maravilhoso, acho que todo mundo tinha que conhecê-lo, e gostaria que você falasse sobre essa... Você é advogada, mas também é jornalista, né? E edita o jornal Estado de Direito, e queria que você falasse um pouco sobre ele, para a gente iniciar. Bom, o jornal ele foi fundado dia 15 de novembro de 2005, nesse ano ele completa 16 anos de atuação, e ele é a matriz teórica, né, de vários projetos. Eu digo como se a gente olhasse uma árvore, né, essas folhagens aqui que estão atrás de mim, ele é a raiz, e essas folhas, elas são o resultado das práticas, né? Eu acredito muito que o direito não pode andar sem a prática. Então, o jornal ele busca promover o direito como instrumento de cidadania e de transformação social, de empoderamento das pessoas, para que as pessoas conheçam seus direitos e, a partir dele, possam lutar, reivindicar, questionar, intervir positivamente na vida e sociedade. Então, o professor José Geraldo é uma pessoa que eu admirava. Quem me apresentou ele tu falou que conheceu, né, o jornal, mas quem me apresentou o professor José Geraldo foi o Sérgio Antônio Fabres, aqui no Rio Grande do Sul, que é editor da editora Sérgio Antônio Fabres, né, a Fabres, e ele me deu muitas recomendações, isso há 16 anos, um pouco antes atrás, e eu tenho muita gratidão, porque ele é uma inspiração para mim, assim, no meu trabalho, né, e nesse olhar que a gente precisa ter de vida, né, de que não, a vida não anda
o discurso ele tem que alinhar junto com a prática. Então, a gente precisa fazer essa junção e o jornal ele se propõe por atividades, por eventos, por projetos como o Direito no Cárcere, fazer com que mostre o que é possível ser feito a partir da intervenção social. Muito bom, já que você mencionou o projeto Direito no Cárcere, fala um pouco para a gente sobre esse projeto Direito no Cárcere. O Direito no Cárcere ele começou depois de eu estava lá no Rio de Janeiro com o Marcelo Iuca, que foi baterista do Rapa, fundador do Rapa, né? Faleceu, e uma pessoa muito especial na minha vida. Ele, junto com o Orlando Zacconi, que é um delegado Hare Krishna, antifascista, uma pessoa fantástica, meu amigo, estava trabalhando na 52ª DP em Nova Iguaçu, e daí eu nunca tinha entrado numa galeria, numa delegacia, e visitei lá no Rio de Janeiro essa delegacia e me deparei com um monte de presos num espaço, talvez do tamanho dessa sala que eu estou, mas uma cela sem banho de sol e pendurados em redes. E aquilo me marcou muito, assim, de eu querer fazer alguma coisa para esse público, porque eu considero que eles também, assim como qualquer pessoa. Só um minutinho, será que eu consigo... Eu tenho uma intervenção de som aqui do lado, não sei se você se importa. Não está vazando, não. Não? Não, Então tá. Desculpa. O movimento de final de noite, né? Mas, assim, o direito no cárcere, ele surgiu dessa provocação, né? Dessa visita, então, por isso que eu acho que é muito importante a gente estar em contato com realidades distintas para que a gente possa ver como a gente pode intervir. E daí, a partir dessa visita nessa delegacia, eu comecei esse projeto na cadeia pública de Porto Alegre. Eu visitei o IPPO 13 em outros estados, um outro presídio em Pernambuco, visitei Fortaleza, fui em sertão de Pernambuco eu fui. Então eu visito, né, quando eu tenho oportunidade, outros espaços prisionais, apresentando denúncias, levando informação, levando propostas lúdicas e, principalmente, sobretudo, o direito à memória dentro desses espaços, né? E esse direito à memória é trabalhar a questão do direito à intelectualidade dessas pessoas, eles mostrarem os conhecimentos deles, mostrarem a cidadania, o exercício da cidadania deles, que eles estão privados da liberdade. Agora, eles precisam regressar de volta para a sociedade, para suas famílias, principalmente, com uma perspectiva de resgate de vínculo, que muitos, né, essa galeria que eu atento é uma galeria de tratamento de dependência química, então muitos dos detentos eles perdem o vínculo familiar pela questão do tráfico de drogas, pela questão da drogadição, que, na verdade, eu acho que é uma questão de saúde pública, mas eu acredito que o meu papel, a minha contribuição, enquanto ainda existir prisões, é garantir que essas prisões tenham direitos, assegurar que essas pessoas tenham seus direitos garantidos. Então, de uma forma muito ampla, a gente trabalha desde a revitalização do espaço, a questão da saúde, a questão do resgate de vínculo familiar, a questão da pessoa poder usar a tecnologia para tirar uma foto, mandar um vídeo para a família, para poder se expressar, né, escrever, produzir livros. Então, de várias maneiras a gente atua essa questão de proporcionar o direito. E são 4 pilares do conhecimento: direito, nessa forma que eu expliquei, né, na mais ampla; arte, que é a forma que a gente trabalha a questão da sensibilização desse ingresso interior, né, do íntimo de cada um; as neurociências, que trabalha a mudança de comportamento através de novos hábitos, né, quando a gente está falando de drogadição, né, de querer sair de uma... Todas as pessoas que entram no projeto, elas não são obrigadas a fazer, não são assim, você vai entrar aqui e vai ficar até tantos meses e não vai poder sair. Não, é uma adesão, a pessoa vai para essa galeria, que é a I1, recebe tratamento psicológico, social, psiquiátrico, e a partir de um conjunto de técnicos. Eu sou uma das partes desse trabalho, né? É uma galeria, a galeria se chama Luz no Cárcere, e o projeto é o Direito no Cárcere, que vem com esse resgate de trabalhar o empoderamento da cidadania dentro do cárcere. Muito bom.
E o poder público, o sistema, todo o sistema carcerário e o sistema de segurança, há envolvimento aí em Porto Alegre, do Estado? Como é que é isso? Ou você praticamente tem que matar alguns leões por dia aí nessa sua atividade? Sozinho. Não é fácil, né? Eu já tive uma ONG, que é o Instituto Cultural Estado de Direito. Durante um ano, nós recebemos um valor ínfimo de R$ 30.000. Com esse valor, dava para pagar o contador, auxílio aos voluntários de custo, de deslocamento, algumas atividades, por exemplo, eu sempre gosto de fazer as camisetas do ano, né, do projeto. Quando a gente faz aniversário do projeto, a gente confraterniza. Então, a gente tem uma rotina de atividades culturais, socioculturais, e esse dinheiro, né, que a gente recebia, que era pouco, mas ajudava, não passou a não existir mais, e vinha da vara de execuções criminais. Eles entenderam que era interessante eles darem para outra instituição, daí eu tive que encerrar o Instituto Cultural e manter do meu jeito como eu comecei, né? Que daí hoje a gente comprou um aparelho de DVD, né? Para uma galeria que é uma nova galeria que eu estou começando uma experiência. Não estou dizendo assim, estou entrando com os dois pés, mas estou entrando um dia de cada vez, que é a galeria dos homossexuais. Eles gostam de ser chamados assim, né? Pelo menos a identificação lá, mas é uma galeria LGBTQI a mais, né? Então, assim, é para receber um público que esteja buscando a sua identidade, né? Enquanto gênero. Então, é um público que a cadeia tem esse espaço, em torno de 10 pessoas que estão presas lá dentro. E a minha primeira proposta hoje, porque eu estava lá dentro, foi levar um cineclube. Então, a gente levou mais de 60 filmes para eles, e foi uma coisa assim que eles não estão imagina, anos. A galeria deve ter 12 anos, e agora que eles tiveram o primeiro cineclube. Então, para tu ver que são coisas simples, mas que a sociedade, né, quem está assistindo aqui, quiser mandar os DVDs para mim, para distribuir, a ideia é que a gente tenha vários cineclubes dentro do presídio, né? Cada galeria faça atividades de autogestão, justamente para dar esse protagonismo. E a ideia desse projeto é que eles possam depois fazer um vídeo de comentário do filme, para quando uma pessoa for digitar no Google, no YouTube, para querer saber daquele filme, vai ser um presidiário ou um ex-presidiário que vai estar falando, né, sobre aquele filme, e com isso retirar sempre aquela ideia de que com quem nós vamos aprender, né? Às vezes a pessoa, quando ela for ver, ela está aprendendo com uma pessoa que talvez ela tivesse preconceito antes. Então, mudar a perspectiva do olhar a partir do preso sendo o educador. Exatamente. Camila, esse é um tema muito instigante e você fala com tanto carinho do projeto. Gostaria de aprofundar mais, mas infelizmente nós vamos ter que avançar por conta do tempo que a gente delimitou. Mas só para a gente encerrar essa parte, eu queria que você comentasse rapidamente, porque esse punitivismo, né, que se estabelece, né, e aí a pessoa não tem um olhar diferenciado sobre quem é preso, quem está preso por quê, quais são as penas, e também pessoas que estão ali guardando julgamento, e pessoas que podem ter sido, sempre tem, presos por engano, com pena já vencida. Então, um leque de situações que você deve conviver. Mas o fato é que a gente tem, dentro do próprio aparelho de Estado, sobretudo do aparelho da repressão e da parte dos presídios, essa visão, e da sociedade, né? Porque a sociedade não tem muita compreensão nem do que nem que seja direitos humanos, né? Acho que a pessoa tem que estar lá na cadeia, tem que mofar e tem que tal. Mas eu não estou me alongando na minha premissa aqui, mas o que eu queria que você analisasse é o seguinte: um trabalho como você está desenvolvendo, essa importância desse trabalho, ele favorece a sociedade, favorece a todos nós que estamos aqui fora. Porque quando esse preso voltar para o convívio social, ele vai ter perspectivas, né? E ele não vai reincidir, que esse é um problema da reincidência, que é um problema
um problema grave. Eu queria que você analisasse um pouco isso, mostrar para os nossos espectadores que eles também, quem está aqui fora, vamos usar esse termo, se beneficia com um tipo de trabalho como o seu. A gente tem ainda até para as pessoas gostam de números, de evidências, né? Mas assim, numa pesquisa feita pelos próprios presos, né, de retorno ao crime, na criminalidade, né, a cometer um delito, eles constataram que cerca de 70% não volta a reincidir. E o que acontece às vezes quando um preso do projeto sai é que pode fechar o regime de outro processo e ele voltar para o sistema, mas não porque ele cometeu de novo um delito, um crime, enfim, mas sim porque ele fechou uma cadeia, como os guris dizem, né? A minha vivência lá dentro, assim, eu acredito que a minha vida transformou muito, assim, positivamente. Eu sempre digo que as pessoas têm que se oportunizar a conhecer realidades distintas, onde quer que seja, se é em comunidades indígenas, se é em lugares, em comunidades de situação de vulnerabilidade social, se é em abrigos de criança, lar de idosos, todos nós devemos aprender com o que é afeto à vida em sociedade. E, nesse sentido, com certeza, o retorno para a sociedade ele é muito a partir do momento que a gente comece a pensar naquilo que faltou antes para essa pessoa estar lá dentro. Porque, mais do que um crime, nós temos que avaliar que estrutura essa pessoa teve, se ela teve para falar em ressocialização, como as pessoas gostam de dizer, ela foi socializada, né? Então, assim, com certeza não foi, né? A maioria não foi socializada, digamos assim, que o Estado tenha dado o suporte necessário para que ela pudesse ter oportunidades de escolha, né? A gente sabe que o direito penal tem CEP, cor e classe social, né? Então, assim, a gente infelizmente vê que é a população jovem, desempregada, negra e sem estudo, né? Então, assim, com baixa escolaridade. Mas não significa, né? Infelizmente, a gente tem uma cultura ainda de querer criminalizar a pobreza, né? A população pobre. Então, a lei existe de que deveria haver um combate mais efetivo aos crimes que são de colarinho branco, aos crimes que são de desvio de dinheiro público, né? Aos crimes de corrupção, porque esses retiram aquelas políticas públicas que seriam efetivas para que aquela pessoa que hoje está no cárcere não estivesse lá. Então, a gente precisa repensar muito nisso e principalmente na escolha política do nosso voto, né? Em quem a gente vai votar, porque se a gente não vota naquele que pensa no diferente, naqueles que são a maioria, infelizmente, né? A desigualdade social, ela pende para o lado mais o minoritário são os ricos, né? Então a gente tem que olhar para aquela pessoa política que está pensando na população mais vulnerabilizada, né? De políticas públicas. Então precisamos repensar sobre o cárcere, sobre a política de encarceramento, e para isso a gente precisa estar interessado e afeto, né? Interessado em querer questionar essas questões. Muito bom. Eu estava fazendo umas cotas aqui, o Instituto dos Advogados Brasileiros, brasileiros, não é do Brasil, né? E Instituto dos Advogados Brasileiros. Brasileiros. Está prestes, né? Daqui 2 anos, faz 180 anos, né? Não é que vamos falar um pouco sobre o IAB? O IAB. Então, eu entrei no IAB, eu sou representante estadual, né? Ele o IAB ele é nacional. Nós temos a presidente Rita Cortez, o Jorge Folena, que coordena os representantes estaduais, né? Eu e o colega Paulo Leal, que é um advogado trabalhista também. E a defesa da democracia, da cidadania, dos direitos humanos, da Constituição é a pauta latente
do IAB. Inclusive, a gente estava conversando, né, um pouquinho antes de começar oficialmente, conversando, né, sobre a questão da PEC número 5, e eu e o colega Igor, que é da Comissão de Direito Constitucional, junto comigo, a pedido do presidente da comissão, Sérgio, nós estamos elaborando um parecer, né, que já está praticamente pronto. A gente vai fazer só uma revisão assim de dados, mas que posso falar um pouco sobre isso, que é sobre o CNMP, né, o Conselho Nacional do Ministério Público, que é uma das pautas, né, do IAB, que agora, a pedido da presidente Rita Cortes, foi feito um pedido para elaborar um parecer. Daí o presidente recomendou que fosse aberta a Comissão de Direito Constitucional, e eu me candidatei, me dispus a fazer, porque eu tenho estudado essa matéria, né? E isso é um dos pareceres, né? Mas eu já contribuí com um parecer sobre a questão da importância de se transcrever em ata a audiência na Justiça do Trabalho, porque dificilmente um juiz ele vai conseguir rever um vídeo de 2 horas, de 40 minutos, de 3 horas de audiência para colher os elementos de prova que são muito importantes e utilizados na Justiça do Trabalho. Então, isso foi um outro parecer. E, se tu quiser, eu posso falar um pouquinho desse mais recente, dessa PEC aí que a gente está... Eu queria que você comentasse mesmo, porque a gente está... É um assunto de grande relevância, né? Porque diante de tudo que a gente viu que aconteceu com a Lava Jato e outras operações, que, na minha opinião, né, cometeram crimes, né, ao desrespeitar aspectos do rito jurídico do Estado Democrático de Direito, enfim, toda essa questão que está aí colocada, e procuradores que cometeram crime não foram punidos. Esse é um ponto, e não punidos por conta desse corporativismo que está dentro do Conselho. A composição ela poderia mudar isso, né? Que acho que talvez seria o grande ponto aí de embate. Mas, por outro lado, Carmela, o Congresso quer fazer uma intervenção sem muito debate com a população, né? Então, eu estou falando ao meu ver, né? Como estou assistindo tudo isso, acompanhando pelo noticiário e tudo mais, não existe um debate. Eu não vejo, por exemplo, várias instituições. Então, o Congresso tinha que ampliar esse debate para discutir essa questão da composição. Eu queria sua avaliação sobre esse aspecto e outros que você, com certeza, tem para nos trazer. Eu acho que vai ser bem importante, assim, embora seja uma preocupação, quem propôs foi o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, anuída por 185 deputados, muitos do PSOL, muitos do PT, justamente acreditando que esse seria um mecanismo para corrigir a ausência de efetividade no combate à corrupção, ao abuso de poder, ao desvio de finalidade. Eu vou ler, eu estou com a minha tela aberta aqui, tomei a liberdade, porque eu preciso apontar para quem está nos assistindo e para ti o que eles justificam esse procedimento e que não atinge os fins. É isso que eu cheguei à conclusão, tá? Eles dizem assim, ó, a motivação da PEC 5 diz assim: a existência de algumas deficiências na estrutura do CNMP, bem como a necessidade de esclarecer certos aspectos do seu funcionamento, assegurar que o CNMP consiga ampliar a eficácia de atuação, com isso eliminar a sensação de corporativismo e impunidade em relação aos membros do Ministério Público que mereçam sofrer as sanções administrativas por desvio de conduta. E a terceira, possibilitar a oxigenação nas atividades da Corregedoria Nacional por quaisquer membros do CNMP. Então, assim, todos esses 3 objetivos, eles não, na minha perspectiva, eles não atingem a finalidade retirando uma pessoa que era um cargo, né, que é uma vaga que retira do Ministério Público da União para que o Ministério do Distrito Federal e Territórios concorra como se fosse um estado, né, na vaga estadual, e se abrir uma vaga para que o Senado e a Câmara, de forma alternada, possam escolher
qualquer membro do Ministério Público, com ou sem experiência, por a critério deles, para participar do CNMP. E a questão também de poder indicar ministros, né, para participar, porque ficou mais claro quando diz que é ministro, então não significa que precisa ser necessariamente juiz. Então, isso não vejo um problema, mas o problema que eu vejo, primeiro, é a questão de organização de Estado, né? Então, a partir do momento que tu começa a abrir margem para modificar questões que são de cláusula pétrea, que é o caso da organização do Estado. Se o Estado definiu o Distrito Federal com uma condição diferente dos estados, está ferindo uma cláusula pétrea, que é a organização do Estado. Então, esse é uma questão técnica e que deveria, daí, ser aberto um procedimento específico, se eles querem fazer isso, querem considerar como Estado. Então, façam uma coisa de cada vez, não estou dizendo, mas não é o procedimento botar tudo no mesmo barco e começar a fazer uma coisa de qualquer jeito, e sendo que não atinge a finalidade. Daí, dos mais importantes é essa questão de que qualquer membro do CNMP, que pode ser advogado, pode ser juiz, pode ser procurador, pode ser promotor, pode ser o corregedor geral do CNMP, né? o nacional do CNMP. O que isso destoa? Se nós olharmos na Constituição, todos os órgãos do Judiciário possuem as suas corregedorias a partir de escolhas institucionais internas, e não uma intervenção da Câmara e do Senado. Eu não vejo que essa abertura seja uma abertura eficaz para que se atinja a finalidade. Eu vejo uma intervenção mais ainda política, porque é um órgão político, né? Essas vagas são de indicação, então tem uma questão política institucional, sim, tem, mas agora é uma questão de agenda política, que é o que me preocupa, né, com essa questão. Então, só para concluir, né, se der tempo, essa questão aí as conclusões assim que eu enxerguei nesse quadro é que nós temos outros mecanismos possíveis para cumprir aquilo que justifica a lei. Ou seja, por que não se criou uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os casos pelo Senado Federal sobre os erros que aconteceram no CNMP? Isso seria o correto, porque daí tu está indo no ponto a ponto e daí vai retirar o que está errado. Colocar uma pessoa nova lá não está indo na raiz. Vamos na raiz. E claro que dói mais. Abre a instituição, abre o coração da instituição se tu abre uma comissão parlamentar de inquérito. Se a gente pede esclarecimentos, se o senador pede esclarecimentos, que ele tem essa autonomia constitucional para pedir, o Congresso tem essa autonomia de qualquer pessoa que esteja servindo o Estado para perguntar, para questionar, isso é uma outra coisa que também poderia ser feito de várias formas. E a questão também que eu coloquei, que esses mecanismos que se coloca, né, a última questão que eu queria falar é do processo administrativo, justamente pela questão da prescrição dos crimes, né, como o caso do Dallagnol, que foi 42 vezes adiado, e isso é inaceitável acontecer. Então, nós precisamos trabalhar o quê? Nas regras administrativas do CNMP, para que não aconteça mais casos como esse. Não se pode prorrogar. A gente precisa mesmo que haja um erro e a gente possa reparar no futuro, mas a gente precisa ter decisões num espaço de tempo, porque o que aconteceu de desmantelamento da democracia no Brasil, né, com um golpe que a gente não vejo de outra maneira, porque a gente já tem toda uma dificuldade que não é só desse governo, mas de empoderamento tão necessário da cidadania para que as pessoas tenham consciência de votar, né? Se toda a população brasileira votasse e votasse bem, nós não teríamos isso. Então, a gente precisa
esclarecer o quanto o direito achado na rua, essa instrumentalização da cidadania é necessária para que a gente tenha também mais escolhas, e utilizar os mecanismos constitucionais. Então, os fins, a minha constatação é essa, os fins não justificam os meios. Colocar pessoas diversas, mudar cargos, isso não atinge a nossa finalidade. Qual é a finalidade que nós queremos? Se nós queremos, como provocou, né, a justificativa da questão, que reparar deficiências, eliminar corporativismo, impunidade e querer oxigenação, vamos oxigenar limpando as feridas, né? Limpando, tratando o corpo por dentro. E não tem como fazer isso se a gente não mexe lá dentro, né? E isso é difícil. Exatamente, Carmela, sensacional. Você trouxe elementos importantes que deviam estar sendo debatidos, né? Quando eu fiz a crítica lá atrás de que o Congresso não está ampliando esse debate, a Câmara dos Deputados não está ampliando esse debate, é porque tinha que ter audiências públicas sérias, né? Para levar a Carmela, levar o pessoal do IAB, levar, enfim, para trazer esse debate, porque esse debate não está sendo feito e você trouxe uns elementos muito importantes. Só queria opinar mais uma vez. Você tocou em outro ponto que é importante, que é a criminalização da política, né? Que isso afasta o eleitor consciente, passa a odiar mais ainda a política. Na minha opinião, tirando os crimes individuais de Dallagnol e outros, que foram crimes extremamente graves, inclusive crimes de lesa-pátria, né? De traição da pátria, sendo instrumentos das potências estrangeiras, dos Estados Unidos. Mas o grande crime também foi esse crime foi criminalizar a política, né? E entregar o patrimônio público, como a Petrobras, para iniciativas estrangeiras, vendendo o produto interno nacional a preço de dólar, o que é absurdo para nós, né? Se a gente poderia estar tendo um preço mais acessível no combustível, produzindo, nós temos tecnologia para produzir, todos os elementos que nós temos, fertilizantes, acabaram com a BS Bios, que produzia os fertilizantes, e se a China parar, o que nós vamos fazer? Vamos ficar sem comida, sabe? A gente está tendo crise, né? A gente está tendo uma crise de fertilizantes nesse atual momento, que tem a ver, inclusive, com a questão chinesa, que também está passando com a crise, né, energética, né? Eu ia pedir você para analisar exatamente como advogados petroleiros esse momento que a gente vive em relação ao Petrobras, né? Que a destruição, e aliás está acontecendo agora, né? Que se permitiu um governo desse Para a gente avançar aqui, né, Carmela, vamos falar um pouco aqui a gente falou do IAB já, né? Eu acho que já passamos por todos os pontos. Alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Quero, sim. Eu acho que a gente pode falar do CNJ, até porque eu estou concorrendo, então, estou concorrendo nos dois, né? Mas eu acredito que os dois eu posso contribuir, porque a gente tem chão, a gente tem contato com essas causas, com as questões, mas uma questão que me preocupa muito no CNJ é a gente trabalhar qual é o papel do Poder Judiciário. Se o papel do Poder Judiciário é ser autossustentável, ou se é ele prestar um serviço público e alertar o governo, recomendar ao governo para que ele tome atitudes políticas para que o judiciário não tenha que intervir tanto, né? Porque o judiciário acaba, muitas vezes, tomando um papel político, né? Nesse sentido de determinações, né? Questões da saúde pública, inclusive da questão da pandemia, que a gente teve que fazer grandes procedimentos em função da ausência política. Então, acho que a gente tem que usar o CNJ para fazer com que se fortaleça uma cultura de empoderamento, digamos assim, do Poder Judiciário, num sentido de prestação efetiva da tutela jurisdicional, porque as pessoas vão ao Judiciário, vou falar no aspecto trabalhista,
elas têm medo hoje de ter que pagar custas, embora hoje saiu uma decisão sobre a questão da gratuidade, mas as pessoas têm medo de retaliação, têm medo de buscar no judiciário, elas tiveram muitos direitos retirados, e daí quando a gente fala na justiça em números e começa a apresentar os dados do anuário do CNJ, é importante que a gente consiga demonstrar se aquelas reivindicações que foram feitas por quem buscou o amparo do Estado pelo judiciário foram atendidas, porque de nada adianta concluir um processo, encerrar um processo, se a pessoa, por exemplo, se o trabalhador não recebeu as verbas rescisórias, se o processo está pendente de julgamento, se não tiveram as condições que deveria se ter, né? Por exemplo, a questão muito importante que eu acredito que o CNJ deva normatizar é colocar em pauta a Agenda 2030 da ONU de uma maneira mais efetiva. Em primeiro lugar, estimulando com que todos os servidores de todos os tribunais, de toda a área estadual, da área federal, de todas as áreas, tenham a possibilidade de participação na escolha dos representantes das suas instituições, porque eles são a base de trabalho dos juízes, dos procuradores, dessas pessoas que precisam dessa estrutura para poder funcionar, né? Porque a gente tem aqui no Rio Grande do Sul tiveram eleições e os servidores não puderam participar, só juízes de segundo grau, sabe? E assim segmentados assim do judiciário, não servidores mesmo, né? Então isso é uma questão que eu acredito que num espírito que a gente tem obrigação de levar a sério a Constituição Federal de 88 é fazer com que diariamente nós tenhamos o espírito de participação em todos os contextos sociais. Eu, no presídio, quando eu trabalho com os guris, desde a escolha do bolo de aniversário, do recheio do bolo de aniversário, nós fazemos uma escolha política. Eu faço questão, eu acho que isso é importante, nós precisamos democratizar o diálogo, democratizar as escolhas, deliberar coletivamente, e isso é uma questão muito importante que o judiciário deveria dar o exemplo para poder cobrar, depois das autoridades, também um exemplo de pluralidade, de oxigenação, né? Então, isso eu acho que é importante. E essa questão da Agenda 2030, se nós pegarmos no aspecto dos direitos humanos, quais são os estudos que a gente poderia fazer sobre o número de cargos que são destinados a negros, a indígenas, a obrigatoriedade de dar cargos, né, de posicionamentos de visibilidade a essas pessoas. O judiciário ele tem esse papel também de se comprometer com essas pautas. Nós sabemos que já tem mais mulheres assumindo as presidências, mas queremos mais, né? Quantas são diretoras de fórum? Quantos negros estão ocupando posições de destaque dentro do judiciário? Como que está a questão do concurso público nesse sentido? Então, a gente viu que avançou esse ano, né? Que as questões de estudos de direito antidiscriminatório entrou na pauta dos novos concursos públicos, o que faz com que todo juiz, todo servidor público tenha que conhecer a matéria. Mas nós precisamos mais, nós precisamos de formação contínua dos magistrados, nós precisamos de oxigenação desses magistrados justamente para ter contato com atividades diversas e poder ter olhares diferentes, né, perspectivas diferentes, para que a gente possa ter julgamentos melhores, né? E um olhar mais de acesso à justiça, porque a gente não vê isso, né? A gente vê atendimento à prescrição como matéria de tese, e quando a gente vê no TST julgando que não, que a prescrição é parcial, né? Então tem situações ocorrendo que eu acredito que são bem graves e que a gente tenha que intervir para que essa questão de números não se caia num erro de que estamos sendo eficientes, julgamos tantos processos, mas o que aconteceu com esses processos? Se teve efetividade, se teve esse acesso à justiça que as pessoas estão tanto demandando. Então,
É uma preocupação minha, e para concluir sobre isso, eu vejo com muita preocupação a questão da inteligência artificial, quando empresas terceirizadas estão tendo acesso a dados das pessoas que estão com processos na justiça, e o que os programas de software podem intervir em algoritmos para que haja uma modificação de decisões ocultando a realidade do que está acontecendo. Por exemplo, se no TST está julgando o tema dos petroleiros, a norma 30.0400, se nós formos olhar, que é uma norma interna que dá direito a promoções, se nós formos analisar o que a seção de dissídios individuais julga, ela concede esse direito desde que atenda a certas características. Agora, tem magistrados que não estão analisando o que o Conselho TST determinou e estão aplicando um outro procedimento que é dar prescrição total e dizer que o direito é subjetivo, e negando o direito à igualdade salarial das pessoas no exercício das mesmas atribuições. Então, são coisas muito complexas, muito difíceis. E outra, se for procurar no sistema de jurisprudência, qual é a garantia de que a gente está tendo todas as jurisprudências atuais estão colocadas no sistema? Como é que é feita essa colocação no sistema? Porque nem tudo que está no Diário Oficial está imediatamente dentro do online, assim, porque é muita informação, né? Então, essa utilização da informática, ela é boa e ruim. Ela é boa no sentido de querer, né? A gente tem que se adaptar, a gente tem que utilizar os mecanismos adequados. Agora, nós temos que ver quem vai cuidar desses dados, nós temos que ver quais são os critérios que estão utilizando de algoritmos para um recurso de revista subir, que é a instância superior, e isso é muito importante, porque se o recurso não sobe e é negado o segmento do processo, o trabalhador não ganhou o direito dele. Daí o processo se gastou dinheiro, se esvaziou e não se cumpriu com o preceito constitucional de acesso à justiça, de efetividade do Estado na tutela judicial. Então, eu acho que a gente precisa muito pensar nessa questão da tecnologia, mas pensar muito também sobre quem está por trás disso, dessa tecnologia, e pensar por que não um judiciário capacitado para que essa tecnologia seja tecnologia própria, que nós tenhamos controle desses dados, para que não aconteça como acontece às vezes de a gente acontecer hackers, de acontecer compartilhamento de dados, né, que é uma questão muito, muito grave, né? E, João, quero agradecer mais uma vez, a gente teria bastante coisa para falar, gostei muito dessa oportunidade. Eu fiz um dicionário recente, que é sou uma das coordenadoras, que é o Dicionário dos Antes, a Cultura Brasileira em Negativo, que eu até tenho um exemplar aqui que eu espero lançar em breve, que é esse aqui, e eu falo sobre tem vários anti-bolsonarismo, antipetismo, anti-direitos humanos, que é o que eu falo, anti-racismo, anti-discriminação, e o anti-direitos humanos eu falo muito nessa questão do anti-direitos humanos como uma falta de apatia, né, de empatia com o outro, né, para enxergar as mazelas, as dificuldades que a gente tem com o outro. Muito bom. Vamos fazer uma entrevista, então, depois para falar sobre os antes, que é importante tocar nesse ponto. Inclusive, eu gosto de tocar nesse ponto também, refletindo se nós estamos sabendo fazer esse debate de ideias em relação a esses pontos, né? Porque eu considero que a gente perde a narrativa, sobretudo em relação à questão de direitos humanos, porque a gente não está sabendo explicar isso. Eu digo a gente em geral, as pessoas que têm consciência da importância da luta, da defesa dos direitos humanos. Carmela, eu que agradeço muito a você, temas relevantes que você trouxe aqui para a gente, e vamos, então, marcar um outro momento. Outra oportunidade. Tá bom? Quem sabe a gente marca com os presos junto um dia, né? Eu consigo a autorização para tu fazer uma entrevista com eles, que é
é um espaço importante, ou a gente gravar, eu não sei ainda, mas eu acho que a gente tem que dar essa... Tem muita coisa que a gente pode fazer e dar esse espaço de fala, né? Eu acho que ele é muito rico para que as pessoas vejam esses outros olhares, assim. Então, mais uma vez, obrigada, João. Conta com o Jornal Estado de Direito, assim. Eu agradeço ao professor José Geraldo, que me apresentou ao teu trabalho, e eu estou totalmente à disposição e a serviço da democracia e das nossas garantias enquanto cidadãos. Conta comigo 100%. Maravilha. Contem com a gente aqui. Vamos fazer essa entrevista com os presos também. Eu acho que vai ser Vamos muito pensar. bacana. Se você conseguir, que a gente possa fazer ao vivo lá com eles, tal. É bom, né? A gente pode até organizar uma transmissão via Facebook, alguma coisa assim que possa amplificar mais. Obrigado mais uma vez, Carmela. Dá um abraço no Manuel. Manuelzinho. Obrigada. Aí, né? Já está me... E a gente agradece a você que está nos assistindo. E a gente volta na próxima semana com mais um entrevistado aqui no Direito Achado na Rua pela TV 61. Um abraço para todo mundo.